Oi, gente, mais um vídeo aqui pro canal. Sejam todas as pessoas bem-vindas. E agora eu vou falar um pouco sobre gênero e sexualidade, para continuar aquelas discussões que eu estava fazendo sobre desigualdade. Eu lembro assim que teve um momento na minha vida que eu não sabia distinguir muito bem o que era machismo, sexismo e misoginia. Até que eu entendi que misoginia era o ódio às mulheres, o machismo era essa ideia do binarismo, né, sexual, em que o macho se sobrepõe à fêmea, e o sexismo tem a ver com a forma como o gênero se desencadeia em outras estruturas sociais. Eu trouxe isso logo de cara, né, para aquele tabefe, porque muita gente não sabe, fica assim, ah, mas não é tudo a mesma coisa, aí eu não sei o que. Gente, assim, quando a gente não sabe, a gente aprende. É isso que eu tenho para falar inicialmente. Então, assim, eu tenho assistido muitos canais que discutem sobre a questão de gênero, principalmente porque, assim, poxa, eu enquanto homem cis, eu tô num lugar muito privilegiado, né, na relação de gênero. E eu percebo isso porque eu sempre, por exemplo, tive muita liberdade para fazer qualquer tipo de pesquisa acadêmica que eu gostaria, porque sempre me foi ensinado a ter muita confiança. Eu percebo que assim, tudo bem, tive só orientadoras, né? Mas eu percebo como muitas das vezes minhas colegas elas não têm elas não têm essa mesma motivação de quem está orientando elas, né? As minhas amigas e colegas elas são muito questionadas em ambientes que não deveriam questionar tanto. E isso só para dar um exemplo de como que a questão de gênero implica muito, né? Eu fiquei muito feliz que quando eu tive uma oportunidade de trabalhar com a questão de gênero, foi inclusive na disciplina de relações étnico-raciais. Vou explicar como. Um dos temas da aula era a decolonialidade. A decolonialidade, em termos assim muito concisos, a gente está falando de um pensamento, uma atitude frente a toda a construção que a gente teve de impacto através do colonialismo, que seria a colonialidade. Dessa forma, surgiu um pensamento que parte das próprias ideias, das próprias reflexões dos povos originários, né, das colônias, vamos botar assim. Então é um tem esse embate, né? E aí surge o pensamento dito decolonial, né? Mas principalmente isso acontece na América Latina, tá? Então, um pensamento aí que tem uma reflexão crítica, propositiva também, é bem interessante. E nessa aula eu queria trazer numa dimensão assim de aproximação, algo que não fosse necessariamente raça. Eu trouxe gênero, porque como é uma desigualdade também muito visível, né, a gente já tinha trabalhado com a ideia da Neuza Santos Souza de tornar-se negro. Ela tem esse livro, eu vou deixar o link para vocês, né, que quiserem comprar o livro, tá? Eu vou deixar um link, né? Vocês não precisam necessariamente comprar nesse link, porque eu não ganho nada com isso, mas eu vou deixar para conhecimento de vocês. É, em que ela fala sobre, né, como as pessoas negras elas vão se entendendo como tais, né, dentro da sociedade que reproduz o racismo, né, aqui no Brasil. E eu peguei e eu troquei o negro por mulher. Aí eu perguntei, quando que vocês se tornaram mulheres? E foi muito interessante porque as respostas foram. Eu fui dando ali exemplos, né? Falei da primeira menstruação, falei da primeira vez que tiveram que cobrir a região do peitoral, quando elas deixaram de brincar com as bonecas, quando elas foram incentivadas
a lavar a louça, porque foi isso, eu fui instigando elas a perceberem como para elas, para as alunas, né, elas tinham certos lugares que elas poderiam ir até, enquanto outros elas não poderiam mais ter acesso. Vou dar um exemplo básico para vocês. Vocês repararam que nós, homens, brincamos com carrinho, nós admiramos Transformers, por exemplo, né? Nós admiramos super-heróis, ou seja, toda a nossa gama de, de coisas que pertencem à nossa infância permanecem como principais. Então, por exemplo, se você é um homem de 30 anos e fala que vai ver Homem-Aranha, tá tudo bem. Agora, se você é uma mulher de 30 anos e vai falar que você brinca com Barbie, existe um problema nisso. Por que você tá tão infantil? É o que eu percebo como funciona a sociedade, né? Infelizmente, a gente corta as possibilidades de existência de mulheres com muita facilidade. Então, além disso, se a gente for parar para pensar também em profissões, existem profissões que são ditas mais masculinas, outras que são ditas mais femininas, sendo que todas as profissões no final do dia são só profissões. Isso para a gente falar de gênero na ideia binária, porque na verdade gênero, como vai dizer inclusive as Travas da Vida, que eu adoro, também a sigo, adoro o canal dela, ela fala algo que é muito importante: gênero é bimodal. Você tem duas grandes ocorrências e você tem outras várias ocorrências menores que acontecem com menos frequência. E nisso, assim, é quase inevitável para mim, e aí partindo no meu lugar enquanto um homem cis que é gay, falar de sexualidade, né? Porque, assim, quando a gente já parte pro gênero, a gente já tem é, o, o binário homem e mulher, você tem vários não binários, as pessoas trans, as pessoas não binárias, e a gente desconhece essa complexidade. Eu vou deixar na descrição também um link que vai ter umas informações que eu li muito bacanas de um site, se eu não me engano o nome é Orientando. Cara, é muito bacana se informar, porque aí você começa a entender um pouco melhor sobre essas complexidades, porque não necessariamente as pessoas elas têm que ser da forma como você acredita que elas devem agir ou pensar, seja moralmente ou através do seu pensamento religioso, etc. As pessoas são simplesmente o que são e a gente precisa, às vezes, partir e ouvir delas, não da gente, sabe? Então, eu vou deixar esse. E também tem a parte de sexualidade, que eu também vou deixar um outro link embaixo falando, ó, esse aqui é o de gênero, esse aqui é o de sexualidade. Porque, veja, tem pessoas intersexo, tem pessoas com outras formas que não só XX, XY, porque o que acontece? A gente acabou esquecendo disso. Eu lembro de estudar isso na escola, gente. E as pessoas assim, achando absurdo que alunos e alunas de 13 anos estão aprendendo sobre né, tem educação sexual. Eu lembrando que eu tive na escola, a professora, eu fui o aluno que ficou pegando na camisinha e botou na banana, gente. É sobre. E assim, isso é muito importante, porque veja, não é só uma questão de evitar ali a gravidez, é de você ensinar algo óbvio. Inclusive você desenvolver um certo respeito com os corpos alheios. E falando nisso, a ideia de gênero, obviamente, também é uma construção social. A gente atribui ao feminino certas tarefas, certas formas e condutas, e ao masculino outras coisas. Eu, por exemplo, não pinto a unha, né? Não dá, eu vou até botar aqui isso, tem até um negocinho aqui. Eu não pinto a unha, mas eu não pinto porque socialmente homens não pintam. Claro que a gente tem aí, felizmente, uma geração que está se
se politizando e quebrando essas normas, né, de forma muito evidente, mas ainda assim é muito difícil. Não é bem aceito um homem pintar as unhas. Eu usar faixa foi algo muito libertador também, porque, cara, eu amo meu cabelo, só que assim, eu usava meu cabelo curto, porque ainda falava que o meu cabelo era ruim. Aí só lembrando um pouquinho da discussão racial, então. E eu nunca tinha visto ninguém com cabelo grande, masculino, usando faixa. Quem usava só eram os rapazes de cabelo mais liso, né? E eu sempre quis ter cabelo assim, né? Longo, tá? Mais longo, né? Mais alongado. Meu cabelo é grande, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, ó. Gente, já tá batendo no ombro, adoro. Mas ele fica menorzinho por conta do creme, né? Que eu passo no cabelo. Mas eu acho assim, muito importante a gente parar para pensar sobre os efeitos disso. Inclusive, na comunidade gay, a gente sofre muito, né? Eu, por exemplo, as pessoas dizem, né, me rotulam como um gay afeminado. Não tem nenhum problema quanto a essa denominação. Mas veja, o que me chateia é a forma pejorativa como isso ganha um valor, e é um valor de misoginia. As pessoas reproduzem esse discurso para falarem de forma misógina, do tipo, ah, você é menos por você ser afeminado. E isso é uma coisa muito evidente para mim. E é muito triste, porque eu acho que a sociedade ela precisa de mudanças assim para ontem em questão de gênero. A gente não respeita quem gere a vida, que para mim é uma coisa que seria muito básica. E a gente também precisa complexificar um pouco esse discurso também, que eu acho, às vezes, o meu próprio discurso problemático, mas acho que é necessário para pelo menos assim, atingir um certo lugar, né? Mas enfim. Desculpa a coceirada aqui no nariz, mas é que eu tô com um incômodo de rinite esses dias, né? De sol, tá um sol enorme aqui, lindo, maravilhoso. Só que esse sol lindo, maravilhoso gera calor, e quando gera calor, o que acontece? Eu tenho que ligar o ar, tenho que ligar o ventilador e, obviamente, fico com o nariz coçando. Mas enfim. É... Só pra terminar, né, a reflexão, eu acho absurdo como as pessoas elas querem achar motivos para justificar uma submissão da ideia do feminino a todo custo. Gente, até quando que a gente vai viver assim? Né? E para que viver assim? Óbvio, a gente vive assim para que haja manutenção de certos privilégios de certos grupos. Mas para além disso, será que realmente tá bom, sabe? Me diz aí o que você acha. Você acha que tá bom? Aproveita, não deixe de se inscrever, curta o canal aí, curta também o vídeo, compartilhe nas redes, também me siga, tá bom? Um grande abraço aí e vamos seguir juntos aqui, né? Mais um vídeo. E o próximo eu vou finalizar essa discussão sobre desigualdades, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.